Impressionante e ousado amor de Deus. O amor do Senhor, o amor infinito, que Ele se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Por isso que você tem que desenvolver essa vida de intimidade, de comunhão com Deus, de entender que você, como filho, como filha, você tem que manter esse tempo de intimidade e comunhão com Deus. Né? Porque muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, eles têm uma vida de religiosidade. E religioso é aquele, ele lê a Bíblia, ele vem na igreja, ele ora, mas ele não tem uma vida de comunhão, ele não tem uma vida de intimidade com Deus, ele não conhece, não sabe o Pai que ele tem. Né? Porque para nós, às vezes eu paro, fico pensando no meu passado, de como, assim, a maneira como eles passaram, um Deus severo, um Deus que castiga, cuidado, Deus te castiga, Deus pesa a mão, ó, não peca porque Deus te mata, cuidado. Né? Então, a gente não tinha aquela proximidade de um pai e um filho, que precisa das coisas e busca a graça desse pai. Né? E depois que eu fui aprendendo que o amor de Deus é como fala esse hino, né? Ele faz o que for possível para te encontrar. Mas você que tem que se encontrar com Ele. Porque se a gente olhar quando Ele colocou Adão e Eva no paraíso, Ele colocou. Ele fez o jardim, colocou tudo lá. Tudo estava à disposição deles. Mas a palavra do Senhor fala que na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. E essa intimidade que eles tinham com Deus de comunhão foi perdida com o pecado. E através de Jesus, essa intimidade, essa comunhão, essa restauração, essa ponte foi ligada novamente. Mas sou eu e você que temos que ter essa vida de intimidade com Deus, de conhecer o Deus que você serve, de conhecer o Pai que você tem, que é um Pai amoroso, compassivo, perdoador. Né? E a gente, olhando, eu estava ouvindo uma ministração de uma palavra, essa semana eu achei muito interessante, que ele fala sobre Moisés, quando Moisés ficou os 40 dias com Deus, e Deus fez as tábuas dos 10 mandamentos, Deus escreveu, Ele mesmo escreveu as tábuas para ele. E quando ele voltou do monte, o povo estava no pecado, e ele ficou tão irado que ele quebrou aquelas tábuas e jogou dentro do fogo, pegou aquele bezerro, moeu, e a Bíblia fala que ele deu para eles beberem. Né? E depois aí Deus falou, sobe, agora você vai fazer as tábuas e você vai escrever, mas sobe novamente. E aqueles 40 dias que ele ficou novamente com Deus, que ele que foi escrever aquelas tábuas, ele voltou, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava, que os israelitas não conseguiam olhar o rosto dele. E depois ele fala, Senhor, me deixa ver tua face. Deus falou, você não vai poder ver minha face, você vai poder ver eu vou te passar, vou esconder numa rocha, e eu vou passar, e você vai me ver pelas costas, porque homem nenhum me viu face a face e permanece vivo. E quando ele vê Deus pelas costas, e ele começa a clamar, ele fala, Senhor, Tu és misericordioso, compassivo e perdoador. E depois a Bíblia fala de Moisés, ele fala que ele era o homem mais manso da face da terra. Mas se você olhar, ele não era manso, ele se tornou manso depois. Por quê? Porque o Deus que Moisés conhecia era um Deus severo. Né? Então, Deus não tolera o pecado, mas Ele ama a nossa vida. Ele não ama o pecador, não, Ele ama o ser humano, Ele ama os filhos dele. Né? Então, você tem que... Então, só depois disso que ele foi conhecer, ele se tornou o homem mais manso da face da terra, que a Bíblia fala. Né? Então, você tem que aprender a gerar essa intimidade com Deus, de conhecer o Deus que você serve, o Pai que você serve. Amém? E hoje eu quero estar falando com vocês sobre a incredulidade. Aí a gente fica pensando, incredulidade já fala, né? Pessoa que não tem fé, falta de fé. Mas é possível a pessoa perder a sua fé? É possível. Basta a pessoa ficar longe de Deus,
Basta a pessoa deixar de orar, deixar de ter comunhão com Deus, deixar de ler a Bíblia, e a pessoa vai se tornando uma pessoa incrédula. Já vieram algumas pessoas que eu fui ministrar, e a pessoa falou, não, eu não acredito em Deus. Mas por que você não acredita em Deus? Não creio mais nele. Mas também não deu explicação, né? Mas é uma pessoa que praticamente, vamos dizer assim, nasceu num lar evangélico. Mas como que a pessoa perde a sua fé? Como é que ele vai, durante a sua vida, vai deixando com que essa incredulidade entra e afasta ele de Deus? Então, você vai ver que é possível, pela palavra de Deus, né? Então, você abra a sua Bíblia, que eu acredito que você deve ter aberto aí no livro de Números, no capítulo 13, e nós vamos perceber que aqui ele fala dos 12 espias, né? Desses 12 espias que foram enviados, a gente não vai ler tudo, 12, eles foram 12 espias que foram espiar a terra de Canaã para ver como que era a terra, né? E eles voltam e dão o relatório para Moisés. E a gente percebe que 10 deles eram incrédulos, e somente 2 tinham fé. E aqueles 2, irmãos, saíram do Egito, a Bíblia fala que saíram só de homens, mais de 600 mil, sem contar mulheres e crianças. Então, aproximadamente, eles falam que havia na terra de Canaã, de que foi, né, saiu da escravidão, 3 milhões de pessoas. E dessas 3 milhões, somente 2 entraram na terra da promessa. É muito. Você para pensar? Se a pessoa diz de 3 milhões, somente 2. E daqueles 10, foram 10 líderes, não eram 10 pessoas normais que eles pegaram lá da congregação, não, foram 10 líderes. Eram líderes, cabeça das suas tribos, que foram lá espiar a terra de Canaã. E eles viram toda a grandeza da terra, mas a incredulidade levou eles a levar toda aquela nação a se tornar uma nação incrédula. E por causa deles, a Bíblia fala que os filhos, né, os filhos deles ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, e morreram no deserto. E somente 2, Josué e Caleb, entrou na terra da promessa. Você imaginou o deserto? Eu fui em Israel, e o deserto de lá não é o deserto daqui. Lá um negócio é um terror. O sol de lá é diferente daqui. Então, você pode imaginar aquele povo no deserto. A gente, quem vai na praia aqui, que já foi, que já agora está um pouco mais quente, a gente não consegue ficar no sol. Agora, você imagina aquele povo andando em círculo no deserto por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, ela rouba a nossa bênção. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é fiel. É fiel aquele que fez a promessa, né? Então, aqui no livro de Números, capítulo 13, no versículo 23, a gente vai ler alguns versículos, depois vai para o final, né? 13. Ele fala assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam um cacho de uva pendurado numa vara. Eu fiquei imaginando, né? Se a gente pega um cacho de uva, por maiorzinho que seja um cacho de uva, é mais ou menos assim. Agora, você imagina um cacho de uva de precisar 2 homens para carregar, né? Aí vai no capítulo, no versículo 28, eles vão trazer o relatório para Moisés. No 27, ele fala: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra da qual nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. No versículo 30. Então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse, e é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo
acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, e vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a ele. No capítulo 14, no versículo 7, disseram a toda a comunidade de Israel, aqui já é o relatório de Josué e Calebe: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar naquela terra onde mana leite e mel, e dará isso a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse um pão. A proteção deles se foi, e o Senhor está conosco. Não tenham medo. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, e a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Aí no versículo 14, 26, ele fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, quem foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra. E com a mão levantada eu jurei que daria para habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí ele vai falando lá no versículo 33, seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Nós vamos ler até aqui. Pai, fala conosco. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, abre os olhos do nosso entendimento e traz a revelação de Deus para nós nessa tarde. Senhor, fala conosco. Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu necessito do poder, da unção, da autoridade, da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação da palavra. Mas os Teus filhos precisam de entendimento, sabedoria, luz e revelação. Senhor, fala conosco nessa tarde. Abra os olhos do nosso entendimento e revela, Pai, a verdade da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos que o que Deus fez para eles, a promessa que Deus havia feito para eles, quando eles foram espiar a terra, e eles viram que realmente era aquilo que Deus tinha falado. E Deus prometeu que iam colocar eles dentro da terra de Canaã. E a Bíblia fala que, tanto que para vocês imaginarem que um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar, e eles falam que eles viram romã, figo, né? Oliveiras, tem outro lugar que ele fala de oliveiras, né? Então, realmente era uma terra rica, era uma terra que manava leite e mel. Mas ali eles viram também alguns gigantes, mas na cabeça deles, a terra era toda cheia de gigante. E a Bíblia fala que eles se viram como gafanhoto. Eles estão nos vendo como gafanhoto, nós aos olhos deles e ele aos nossos olhos. Quem que imagina? Você vai olhar para uma pessoa e falar, ele está me olhando para a irmã Tacaco, né? Tacaco. Eu olho para a irmã Tacaco e falo para ela, a irmã está me olhando e está me vendo como um gafanhoto. Não perguntei para ela como é que ela está me vendo, mas por que eles falam daquele jeito? Era como eles se sentiam por dentro. É por isso que nós temos que pedir para o Espírito Santo limpar o nosso interior. Porque através do nosso interior, a Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai viver em trevas. Por quê? É conforme você vê a situação, é que vai, mas você olha com os olhos
mas é o que está dentro de você que revela o que está dentro. Né? E a Bíblia não fala o que a boca fala, o que o coração está cheio. Porque você vai conversar com uma pessoa, de repente a pessoa despeja aquele monte de coisa ruim, você fala, misericórdia. Mas não é, o coração dela estava cheio daquilo. E o que ela põe para fora é o que está dentro dela. Por isso que nós precisamos nos libertar. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 3, ele fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, isso significa o quê? Eu preciso ouvir a palavra. Para que o quê? Porque a palavra liberta. Então, ele fala assim, vós já estáis limpos. Mas como é que a palavra vai me limpar? Não vai me dar banho. A palavra vai te limpar por dentro. Conforme você vai ouvindo a palavra, vai saindo coisas ruins, né? E a palavra é o poder de Deus, e esse poder dentro de nós vai nos gerando fé, onde nós ouvimos uma palavra poderosa sobre a graça de Deus, e eu já tinha ouvido, né, sobre a graça de Deus, mas ele ministrou de uma maneira tão, tão maravilhosa, que a gente, ainda ele falou assim, que nós não devemos pedir a graça. Né? Eu ensinava as pessoas, não peça paciência, peça graça. Mas eu não preciso pedir a graça. Pelo que eu ouvi ontem, eu não preciso pedir a graça. Por quê? Porque a graça de Deus é o amor de Jesus. E essa graça já foi derramada em nós pelo Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você, ele te faz mais do que vencedor. E essa graça, ela te ajuda nos momentos da fraqueza. Quando você lê 2 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo pede para o Senhor, ele fala, tira esse espinho da minha carne, que era a perseguição que havia. E o Senhor falou para ele, não, Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele fala, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus. Por quê? Porque a graça é o poder de Deus dentro de você, para te fazer mais do que vencedor. Só que para que essa graça, né, te faz mais do que vencedor, você tem que manter essa vida de intimidade com Deus. Se Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, então, para que a minha fé seja estimulada, eu tenho que ouvir a palavra. Né? E João, capítulo 6, versículo 48, eu estou sempre falando isso para vocês, mas é bom repetir, porque vai gravando. Né? João 6, 48, 51, Jesus fala que ele é o pão da vida. Se ele é o pão, você precisa se alimentar desse pão. Agora, como é que eu me alimento desse pão? Através da leitura da palavra de Deus. Esse ano nós estamos num propósito de ler a Bíblia, e nós já começamos no livro de Gênesis. Então, o propósito é em um ano nós lermos a palavra de Deus. Então, por causa da incredulidade, eles sofreram no deserto. Mas os filhos também sofreram a consequência pela incredulidade dos pais. Né? Por isso que você precisa, a palavra do Senhor, ele fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no capítulo 8 também, ele fala para os pais ensinar os filhos, ensina seus filhos no caminho que ele deve andar. Deixa marcadinho aí, vamos no livro de Deuteronômio. Ele fala para a gente capítulo 6 de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro. Depois do livro de Números, vem o livro de Deuteronômio. No capítulo 6, no versículo 4, ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Né? Então, aqui, ele fala da responsabilidade dos pais de ensinar a palavra de Deus. Agora, fala para mim, qual que é o passatempo dos pais hoje? Televisão, WhatsApp, Facebook, não é verdade? Os pais não têm mais tempo para os filhos, mas, pelo que você vê aqui, ele fala, ensina com persistência aos seus filhos, conversa com eles quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e se levantar. Então, a palavra de Deus tinha que estar o tempo todo no coração daquelas crianças. Mas, se você lê o livro termina o livro de Josué, quando entra no livro de Juízes, aí no livro de Josué, já é essa nação aqui de Israel. Porque os pais morreram, ficaram os filhos. Mas, quando chega no livro de Juízes, a Bíblia fala que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Agora, por que aquela geração não conhecia o Senhor? Porque os pais não tiveram a preocupação de ensinar e viver a palavra de Deus. Porque como é que o filho aprende, vamos ver, o filho pequeno, como é que ele aprende a orar, se ele não vê o filho orando, o pai orando? Ele vai aprender com o pai. Ele vai, tudo que ele vê, eu vejo o meu neto, tudo que a gente faz, ele aprende. E basta uma vez. Né? Então, ele gosta muito de música. Mas por quê? Desde o ventre, ele já ouvia, meu filho cantava para ele, tocava, cantava, minha nora cantava para ele. E agora ele vê os pais também tocando na igreja. Então, já está crescendo, já nessa entoada de música. Né? Agora, você vai para o livro de Hebreus. Vamos ver o que Deus fala conosco. Que a gente pensa, né, e por que Deus deixou escrito isso aqui? Capítulo 3, lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Ele fala assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram me pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participante de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, ele fala para que a gente não tenha um coração incrédulo e perverso, para se afastar de Deus. Mas, ao contrário, ele fala, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, isso, e é importante também, porque assim, a vida da gente se torna uma vida tão corrida, e a gente se esquece. Às vezes, você se esquece do irmão, que você, por exemplo, se você vê um irmão que não está na igreja há algum tempo, liga para ele para perguntar por que ele não está vindo. Tem que haver essa preocupação, porque muitas das vezes também a nossa vida é tão corrida que a gente esquece. Vê o irmão, né, eu estou dando falta de uns jovens, eu sempre quero lembrar os líderes dos jovens para perguntar, e eu acabo esquecendo, né, mas no final de semana eu vou perguntar por eles. Mas você fala, não é responsabilidade minha? Meu irmão, é responsabilidade sua também. Você se preocupar com o seu irmão.
Se ele não está vindo, por que não está vindo? De repente a pessoa está doente, de repente a pessoa precisa de oração, de repente a pessoa precisa só de alguém ligar para ele, né? Já se lembrou dele. Então, ele fala, encorajem-se, olha, Hebreus 3, 13, ele fala, ao contrário, encorajem-se uns aos outros durante todo o tempo que se chama hoje, de modo que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, ele fala para a gente ter essa preocupação, né, com os nossos irmãos durante o tempo que se chama hoje. Né? E a gente vai ver, a gente não vai ter tempo de falar para vocês, a gente vai citar, por exemplo, Hebreus 11, 6, que ele fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Quando você vai se aproximar de Deus, e como é que eu me aproximo de Deus? Através da palavra. Mas eu também tenho que crer que se eu vim para a igreja, se eu vou orar, Deus vai responder minha oração. Você tem que crer. Porque, de repente, como nós somos, eu e a Mancidinha recente, nós fomos orar para aquele jovem, não é verdade? Nós oramos, não, filho, você pode ser curado. Jesus, ele falou, não, eu não acredito mais em Deus. Eu não creio. Eu não creio, eu perdi a minha fé. A razão nós não perguntamos, porque nós não conversamos com ele. Né? Então, aquilo entristece o coração da gente. Então, a pessoa precisa ter fé. Todas as pessoas curadas por Jesus, ele perguntava, você crê? Mateus 8, a gente não vai ler, você vai anotar, porque você vai ler em casa, porque não vai dar tempo. Mateus 8, do 5 ao 13, ele fala do centurião. Ele fala assim, eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Vá, como você creu, assim acontecerá. Mateus 11, 23, Jesus acalma a tempestade. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus 15, 21 ao 28, a mulher cananeia, ele fala para ela, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Em Mateus capítulo 13, versículo 53, isso nós vamos ler. Para você compreender, porque Jesus, ele cura, ele faz milagre, mas o milagre vem conforme eu creio. Por isso que você tem que acreditar que esse ano de 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Deus realizará os milagres na sua vida. E vai ser o melhor ano da sua vida. Você tem que declarar isso, você tem que crer. Então, no capítulo 13 de Mateus, versículo 53, ele fala assim, tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, à sua terra natal, começou a ensinar o povo na sinagoga. E todos ficaram admirados e perguntavam, de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Lá no livro de Marcos, no capítulo 6, do 1 ao 5, você vai ler em casa. Ele fala que não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. Então, o que impediu o milagre de Deus na vida daquele povo? Jesus fazia milagres, grandes milagres. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou mortos, ressuscitou o filho da viúva, fez 2 multiplicações de pães. Mas a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer milagre na terra dele. Por quê? Porque eles olhavam para ele como um simples carpinteiro. Ah, não é o filho de Maria? Não é José, o seu pai? Os seus irmãos não estão aqui, as suas irmãs? De onde vem essa sabedoria dele? E não realizou milagre. Irmão, você só alcança o milagre na sua vida se você crer.
Se o seu coração está cheio de fé, mas como é que você vai obter a fé? A Bíblia mesmo fala, né, e eu já citei para vocês, Romanos 10, 17, ele fala, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, você precisa ouvir a palavra de Deus. E ouvir uma vez só é muito pouco. Você precisa ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque a sua fé vai sendo acrescida, vai sendo estimulada através de você ouvir a palavra. Mas você também precisa ler a palavra de Deus em casa, porque se Jesus é o pão, você precisa se alimentar desse pão. E como eu falei, né, quando ele falou para ensinar as crianças, e nós percebemos essa debilidade na vida dos pais, enquanto está em casa, né, que você vê ali, a palavra de Deus tinha que estar o tempo todo, em todo lugar. Agora, o que ocupa o lugar na casa das pessoas? É o WhatsApp, Facebook, televisão, e tantas outras coisas, e a palavra de Deus vai ficando em segundo plano. Eu lembro que eu li a Bíblia na hora que o pastor estava ministrando a palavra. Aí eu queria ler a Bíblia, mas na hora que está ministrando a palavra, não é hora de você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia em casa. Você tem que desenvolver uma vida de leitura da palavra e uma vida de oração também. Por quê? Porque se você é filho, como é que você vai conhecer o seu pai? Você conhece através da palavra, mas também essa vida de intimidade de um pai, de você saber que ele ouve a sua oração, de você saber que você vai ter o melhor ano da sua vida. Por quê? Porque você é filho, e como filho, você tem direitos estabelecidos através da palavra. Nós já ministramos para vocês que quando Jesus deu o brado do está consumado, naquele está consumado, amados, está incluso tudo, está incluso o plano da salvação, está incluso a cura. Quantas pessoas que a gente vai ministrar recente, eu fui orar por um pastor. Só que, assim, devido vamos dizer, a fraqueza que ele estava por causa da doença, ele não estava acreditando, mas você tem que acreditar. E quando eu fui orar para ele, eu orei e falei, Senhor, há um memorial diante do Senhor da fidelidade desse homem. Ele tem mais de, eu não sei se é, mas acredito, mais de 30 anos deve ser de ministério. Mas se ele tem esses 30 anos de ministério, de fidelidade, eu conheço a vida dele, ele é um homem íntegro, é um homem fiel. Então, ele tem como cobrar do Senhor a fidelidade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala em Isaías 53, 4 e 5, ele fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, angústia, tristeza, desespero, e pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Então, ele não fala que você vai ser curado, ele fala que você já foi curado. Agora, se ele já foi curado, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer nisso e eu tenho que tomar posse da minha cura. Se a doença vem, eu tenho que dizer, doença, vai embora. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele já me curou, eu já estou curado. Eu não vou ser curado, eu já fui curado na cruz de Jesus. Quando o problema surge na sua vida, você vai mandar esse problema embora. Por quê? Porque não está consumado, está incluso a prosperidade da sua vida. Nós temos o testemunho de um irmão que ele trabalha, e a empresa dele, há um tempo, estava tendo problema. Ia mandar todos os funcionários embora. E ele era o chefão de lá, vamos dizer, e ele chegou a ser mandado embora. E ele foi para casa, já contei isso para vocês, a primeira reação dele foi chorar, fazer as contas do que ele tinha para pagar. E depois, mas ele levantou, ele foi mandado embora no final de semana. Na segunda-feira, ele levantou, trocou de roupa e foi trabalhar. Aí chegou lá, e a moça falou para ele assim, você não vai no departamento pessoal para receber lá os seus direitos? Ele falou, não, eu vim trabalhar. E a moça ficou assim. E não demorou muito tempo. O dono da empresa mandou chamar ele e a outra funcionária e falou para eles assim, olha, você já trabalha comigo mais de 20 anos. Você é um dos melhores funcionários que eu tenho. Vai trabalhar. Acredita, amados.
Eles não iam receber 13º, ele declarou que eles iam receber 13º, orando, ele conseguiu que aqueles funcionários acreditassem junto com eles, receberam o 13º, e a empresa deles hoje contrata, a empresa deles tem uma bênção de Deus, mas através da fidelidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então, ele, junto com a esposa dele, ele orava, até a filhinha dele ora. Meu amado, minha amada, eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo, qual que é a dificuldade que você está passando. Se posiciona diante do Senhor, se posiciona no reino espiritual. E não aceita, não deixa, porque nós vemos que, por que eles não entraram na terra da promessa? Por causa da incredulidade. 12 espias, somente dois crentes e 10 incrédulos. E aqueles 10 perderam a bênção e a família também foram roubados. Morreram no deserto por causa do quê? Da incredulidade. Então, através da sua fidelidade, através da sua oração, você vai levar bênção não só para a sua vida, mas vai levar bênção de Deus para a tua família também. Em nome de Jesus, a palavra de Deus não falha. Por isso que você tem que crer, você tem que acreditar, porque nós vivemos, a Bíblia fala que nós vivemos tempos terríveis. E se você ler 2 Timóteo, no capítulo 3, o menino ministrou para ontem para nós, você vai ler em casa. Ele fala da característica dos homens dos finais dos tempos, mas ele fala daquelas pessoas perversas, cruéis, mas ele não estava falando para incrédulo. O apóstolo Paulo não estava escrevendo para o ímpio de fora, ele estava escrevendo para o crente, dentro da igreja. E ele fala, serão tempos trabalhosos. E a Bíblia fala em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, não deixa com que o amor de Deus esfria no teu coração, não deixa. Se você percebe que o amor de Deus está esfriando dentro de você, meu irmão, minha irmã, busca ajuda de alguém. Quando a palavra fala, encoraje uns aos outros, o tempo que está surgindo, né? Vamos lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler primeiro. Por que o apóstolo Paulo... 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios 10, do 1 ao versículo 13, né? A gente vai ler alguns versículos, porque você vai ler em casa. E ele fala assim, ele fala do zelo, né? Da palavra de Deus, ele fala assim, 1 Coríntios 9, 30, né, depois que a gente vai para o capítulo 10, ele fala assim, que diremos então, que os gentios que buscavam a justiça, a obtiveram, uma justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava a lei, que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscavam pela fé. Mas como se fosse por obras, e eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. E no capítulo 10, ele vai falando, você vai ler em casa, porque não vai dar tempo da gente ler. Você vai lendo, você vai ler até no capítulo 10 de 1 Coríntios, do 1 ao 13, e depois você vai para o capítulo 16. A gente não vai dar tempo de ler, você vai ler em casa. No capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Estou lendo o livro de Romanos, por isso que eu não estou conseguindo achar, misericórdia. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu estava lendo Romanos, por isso que não estava batendo, né? A gente não vai dar tempo da gente ler, mas você vai ler em casa, né? Que ele vai falar da incredulidade, Deus não se agradou da maioria deles, né? Por isso caíram no deserto. Aí no versículo 11, ele fala assim, essas coisas aconteceram a ele como exemplos, e foram escritos como advertência para nós,
sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, do 1 ao versículo 13, você vai ler, né? Então, ele fala, aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. E no capítulo 16 de 1 Coríntios, no versículo 13, ele fala assim, estejam vigilantes ou alertas, né? Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Façam tudo com amor. No 1 Tessalonicenses, aí você vai para frente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14, ele fala assim, exortamos vocês, irmãos, a que se advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam perseverantes com todos. Né? Então, conforte os desanimados, auxiliem os fracos. Então, essa é a responsabilidade minha e tua. Você vê aquela pessoa que você sabe que está deixando de vir para a igreja, que você ir atrás, liga para a pessoa, pergunta por que não está vindo para a igreja, exorta a pessoa. Porque a Bíblia mesmo fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o amor das pessoas vão se esfriando. Por quê? Porque quando a pessoa deixa, é a brasa que está no fogo. Você tirou a brasa fora do fogo, o que acontece com a brasa? Ela vai se apagar. E a brasa só vai acender novamente quando ela estiver no meio do fogo. É o fogo da palavra, o fogo da oração, o fogo do Espírito Santo. Mas de você também buscar ajuda. Porque se deixar a fé, ela é a brasa. Mas se a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, então significa o quê? Para que a minha fé seja estimulada, eu tenho que estar ouvindo a palavra. Agora, quando eu deixo de ouvir a palavra, o que acontece? A palavra, o fogo vai se apagando dentro. Aí a pessoa já não ora mais, já não lê a Bíblia, já não tem vontade de vir para a igreja. Se ele faltou 3 cultos, ele já não vem mais. Eu já passei por experiência de faltar 1 vez, 2 vezes no culto, na 3ª vez já não tinha mais vontade de ir para o culto. Mas fala, não, em nome de Jesus eu vou. Né? Então, ele fala, né, conforte os desanimados. Lá em 2 Timóteo, você vai passar para frente. No capítulo 1, o versículo 6, ele fala para o apóstolo Timóteo. Paulo fala para o filho dele, Timóteo, né? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aí no versículo 13, ele fala assim, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Mantenha acesa a chama do dom que está em você. Era a responsabilidade de Timóteo. Ele falou, olha, eu lembro a você, mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das mãos. Mas ele fala, então, quer dizer, a obrigação é minha e tua, de manter essa chama acesa. Agora, como é que eu vou manter a chama acesa? Quando eu estou vindo para a igreja, ouvindo a palavra, lendo a palavra, né? Você está em casa, ouvir a palavra. Irmãos, tem no YouTube, você pode até pedir para o Eric, que ele passa para você. Todas as pregações da quarta-feira estão no YouTube. Tem outras pregações também dos nossos pastores, para que você está sempre, a sua fé sendo estimulada através da palavra de Deus. E lá no livro, no capítulo 6 de Hebreus, ele vai falar para nós, capítulo 6, no versículo 11, Hebreus, capítulo 6, versículo 11, ele fala assim,
queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas que imite aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Né? Então, o desejo de Paulo era que eles mostrassem aquela mesma prontidão até o fim. E nós, você vai ler em casa também, Josué capítulo 14, no versículo 10 e 11, ele fala que Josué recebeu aquilo que Deus tinha prometido para ele. E 45 anos, ele fala, se passaram. Josué, no capítulo 14 de Josué, versículo 10. Ele fala assim: pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou hoje aqui com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Né? Então, a promessa de Deus, 40 anos ele tinha, quando Deus prometeu. E ele fala, há 45 anos ele disse isso a Moisés. Ele estava com 85 anos, mas mantinha a fé. Foi o único, Josué e Caleb, foram os únicos que entraram na terra da promessa. Mas você percebe, uma pessoa com 85 anos, com o mesmo vigor, com a mesma fé, ele falou, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Mas por que ele manteve aquele mesmo vigor? A fé dele que manteve ele. A sua fé é que vai manter o seu vigor espiritual. É a sua fé, o seu desejo de servir a Deus, o seu desejo de ser fiel a Deus. Mas você também tem que se esforçar, porque muitas das vezes nós ficamos com preguiça. Você pode pensar agora que está esse sol, esse calor, a gente quer ficar em casa, mas não fica em casa. Se você pode, vem ouvir a palavra. Amados, nosso culto é 1 hora. É 1 hora de culto para você ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, vamos pedir para o Senhor manter essa fidelidade em nosso coração e não deixar com que a incredulidade entre no seu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé?